Olá, vamos aí. Sejam bem-vindos a nosso Bitstop PR. Mais uma vez aqui está numa espécie de maratona de HTML, tá? Então vamos aí para nossa quarta aula. Então seria a quarta parte do jeito que a gente está criando isso aí, tá? Bom, primeiro o seguinte, hoje a gente vai falar sobre formulários no HTML5, tá? Então assim, os formulários, pessoal, são assim um dos principais recursos fornecidos pelo HTML, tá? Para quê? Para interação com o usuário. Geralmente, quando necessitamos que nossos usuários, façam algum tipo de informação ou forneçam algum tipo de informação para a gente, que pode ser armazenada posteriormente em um banco de dados. Essa é a ideia, tá? Então, o que nós fazemos? Nós lhe oferecemos alguns campos de texto, onde eles poderão descrever o que é solicitado. Então, o formulário é uma interação do cliente, sua ali com o cliente, na verdade, do cliente com o seu sistema. Os formulários podem ser utilizados para várias finalidades: cadastro de usuário, questionários ou pesquisa, busca por ou vários termos, etc. Tá? Então, essa é a ideia de formulários. Obviamente que se você procurar na internet, você vai ver modelos de formulários prontos em HTML, templates prontos, tá? Geradores de formulários. Mas a nossa ideia aqui é mostrar na unha, como dizem por aí, o código para poder entender como é que funciona o HTML, tá? Então a gente vai fazer do zero, tudo do zero aqui, tá bom? Então assim, para a gente poder criar um formulário em HTML, tá, a gente vai usar as tags de abertura form e de fechamento /form, tá? Então sempre a gente vai iniciar um formulário dessa forma, tá? Lembrando que tem que montar toda aquela estrutura. Deixa eu ver se eu pego aqui a estrutura que eu já montei aqui algumas coisas, tá? Vou pegar essa estrutura aqui, ó. Depois eu mostro o que é isso aqui que eu fiz, ó, tá? Mas eu queria pegar uma dessas estruturas para não ficar digitando código lá direto, né? Mas não tem problema não, a gente faz novamente aqui um código, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, tem que inserir a tag, essa tag form. É com ela que você de fato vai dizer para o HTML que você vai iniciar um formulário na sua ideia. Então, como nós já estamos mais ambientados, tá? Eu vou sempre agora um recursozinho um pouquinho mais avançado, tá? Então eu vou mostrar aqui, depois a gente faz um do zero, tá? Eu vou salvar, deixa eu ver aqui, files, save as, vou salvar aqui a gente está aqui fazendo nesses exercícios aqui, HTML, tá? form.html. Então tá aí, ó, form, tá? Tag form. E aí eu vou montar isso aqui primeiro para ir depois explicando, tá? O primeiro item que eu vou usar aqui é o método. O que é esse cara? Ele define como os dados serão enviados até a URL especificada, tá? Então assim, essa URL pode ser, por exemplo, o endereço de e-mail. Então vou usar o método, tá? E aí já vem uma coisa chamada aqui, olha, a primeira coisa que aparece aqui, tá vendo, ó? O dialog, o get e o post. O post, então assim, a gente já viu que com o método a gente vai conseguir definir como esses dados serão enviados lá para a URL, para o endereço que eu especificar aqui, que pode ser um e-mail, inclusive, tá? Só que é o seguinte, essa URL especificada é especificada por quem? Pelo atributo action. Então, eu tenho que dizer ali o seguinte, primeiro, de que forma eu vou fazer isso? Eu vou usar, tá, pessoal? Eu vou usar o post. Aí a gente vai explicar por que daqui a pouco o post, tá bom? E aí é uma action, não é isso? Então aqui, ó, eu vou dizer que a ação é essa. Então o que eu fiz aí? Eu defini, tá?
estou definindo aqui como esses dados vão ser enviados para essa URL, especificada pelo atributo action, que está aqui. Geralmente utilizamos os valores post ou get. Eu escolhi post, tá? Então assim, post, o que ele faz, tá, pessoal? Utilizando, quando a gente utiliza o post, os dados eles devem ser enviados no corpo da mensagem do HTTP. Logo, eles não serão, como eu quero dizer, serão, né, invisíveis, ou seja, não serão visíveis para o usuário, eles ficam ali invisíveis para o usuário. Tem o outro que é o get, tá? Se eu utilizo o get, os dados serão enviados com URL, então dessa forma eles estarão visíveis para os usuários, então isso não é bom. Então, inicialmente a gente usa o post para se tratar de uma forma, digamos assim, mais segura. Então esse conceito de post get é importante a gente estar atento, tá? Então vamos lá. Então qual vai ser a action, né? Qual é a ação que de fato eu vou estabelecer aqui? A ação no caso, seria envio para uma URL, tá? Ou por um e-mail, por exemplo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que a minha ação vai ser um mail to, deixa eu clicar aqui, tá? Um mail to, ou seja, eu vou enviar, tá, para o meu e-mail o que eu quero, na verdade, é todas essas informações de um determinado dos campos que estão aqui no formulário sejam enviados para esse e-mail aí. Então você vai ter um formulário, quando a pessoa digitar alguma informação nesse formulário, ou seja, lá em determinados campos que nós vamos criar, seja enviado para esse e-mail aí. Na verdade, ele vai abrir o gerenciador de e-mails padrão, tá? Então, estou aqui, ó, fechando, e aí observem que a tag form, tá, aquilo que eu falei, tá, ela vai ter que fechar aqui, ó. Então eu iniciei o form e tem que fechar, tá? Então aqui, tudo aqui vai acontecer, tudo que eu fizer aqui dentro é o que vai rolar lá no nosso formulário. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é determinar os campos. Então esse campo aqui vai se chamar nome. E aí é o seguinte, todo formulário, tá, ele precisa ter um input, tá, que é uma forma aqui de você dizer qual é o tipo de dado. Então a entrada de dados vai ser usando o input. Então aqui no caso, ó, nome, input, tá? E aí o tipo desse texto, que vai ser meu texto de dados, ele vai ser do tipo text, ele vai fazendo tudo para mim, tá vendo? Então o que eu estou dizendo aqui, ó, que a minha entrada de dados, esse campo nome aqui, que aqui é só um label, tá? É só o nome de fantasia, um rótulo. Que essa entrada de dados aqui vai ser do tipo texto, tá? E vai ter o tamanho 10, ou seja, eu vou poder digitar ali até 10 caracteres. Então eu vou abrir aqui, ó, jogar como 10. E eu vou dizer o seguinte, eu vou ter um espaço também aqui, possibilitando digitar até mais do que isso aí, tá? Então só para poder ficar claro, tá? Aqui quando eu falo size 10, eu estou me referindo ao tamanho do campo mesmo, tá? Então assim, só para a gente não... que a possibilidade de até quantos caracteres eu poderia digitar, tá bom? Então isso aí é só para a gente não confundir aí essas questões de tamanho e tal. E aí a gente vai vendo, vou colocando aqui, vocês vão vendo como é que isso funciona. Vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, 20, tá? Tamanho máximo, né? Vou colocar aqui 20. E aí é o seguinte, eu vou entrar agora numa parte, para quem não está acostumado,
alguns termos na área de programação, tá? Que nós temos que ficar atentos, tá bom? Tem que ficar atentos. Por quê? Porque muita gente, muitos alunos, eu estou dando aula disso aí, muitos alunos, eles acabam confundindo esses termos, tá? Enfim, seja por uma série de motivos. E se a gente não entender agora esse conceito, você acaba levando isso de uma forma, eu diria, equivocada para o resto do nosso curso, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou complementar aqui para poder explicar para vocês com calma isso, ó. Name igual a name, por exemplo, tá? Eu vou fechar aqui com a tag, porque eu abri, tá? Eu vou colocar aqui um break hold, que é uma linha quebrada, né? Break hold barra, assim, para poder ficar bonitinho. Então vamos tentar entender aqui algumas coisas, tá? Além do atributo type que eu coloquei aqui, ó, tá? Sempre que possível, devemos utilizar ao menos mais dois atributos. O primeiro é o name, olha ele aqui, tá? Esse name, ele determina o nome do campo, tá bom? O nome do campo. Essa informação será enviada ao servidor na forma do nome de uma variável. Então eu vou mostrar aqui, eu estou colocando em inglês para vocês verem depois exatamente como é que é isso aqui, tá bom? Então, novamente, o name determina o nome do campo. Essa informação será enviada para o servidor em forma de uma variável, tá? E cujo valor será igual ao conteúdo do atributo value. E aí eu vou ter que, em algum momento, usar esse value aqui, tá? Daqui a pouco eu vou chegar lá. Bom, então é só para a gente entender o que foi feito aqui. Observe que aqui, ó, eu tenho o meu Open Preview, ó. Vou abrir, ele estava desabilitado para poder arrumar um espaço. E olha ali, ó, o campo nome e a caixinha de texto, né? Então, quem está fazendo essa caixa de texto é esse cara aqui, ó. Olha aqui. Então tá aí, é muito simples, né? E olha que eu falei aqui do 10, ó, nome Ricardo, 7 letras, RMS, 10 letras, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ó, não vai mais do que 20, tá? Então, o meu tamanho total aqui, ó, é 20, foi aonde eu estabeleci aqui, ó, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó, vou jogar isso aqui para 10. Pronto, vamos ver como é que ficou aqui, ó. Ricardo RMS. Vou tentar a letra X, ó, não consigo, tá? Então aqui, ó, o que está determinando é o tamanho máximo, esse aqui, tá? Então você não consegue digitar mais informações. Então é por isso que é bom deixar sempre valor maior, 20, por exemplo, tá? Então assim a gente vai caminhando aí, depois que a gente entender esse conceito aqui, tá? Então assim, eu fiz isso para nome, tá? E vou fazer agora para, deixa eu pensar aqui, eu vou usar nome e senha, né, pessoal? Vou fazer como se fosse aqui um login aqui, tá? Então a gente vai colocar aqui outro. Então assim, só para poder explicar melhor isso aqui, ó, deixem sempre o mesmo tamanho, né, para não confundir o usuário, tá? Então tá aqui, ó, eu sei que aqui eu vou poder no máximo 10. Agora existe uma outra cláusula, tá, que é o mínimo também, ou seja, você tem que digitar, por exemplo, no caso de senhas, né,
você pode digitar no mínimo 10 caracteres, isso também aparece, tá? No nosso caso aqui, vamos fazer aqui o senha, tá? Senha, 2 pontos, vou novamente usar aqui, ó, o input. Só que aqui, pessoal, agora o tipo, como é senha, né, a gente tem que usar quem? O password. Olha aí, eu já criei aqui meu campo, e quando eu digitar alguma coisa aqui, ó, vendo, ele já vem no formato de password, ou seja, vamos formar para poder, em questão de segurança, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar aqui sai esse 10, tá? E o max, opa, o max length aqui também eu vou jogar como 10, então assim, 10 para todo mundo. E o name da variável, né? Até aqui a variável vai ser igual a mesma coisa, opa, vai ser igual a password, tá? Também, tá aí. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que aqui eu só vou fechar a minha que eu abri ali. Então tá aí. Dessa forma eu já coloquei aqui, ó, já apareceu aqui, tá? Se eu colocar isso aqui num formulário mesmo, com todo o comando, deixa eu mostrar aqui para vocês o que ele vai fazer. Deixa eu fechar aqui porque ele provavelmente ele está numa. Deixa eu fechar essas janelas aqui, vai ficar mais fácil, né? Ele vai ter, eu preciso do HTML todo aqui para poder rodar. Então assim, eu vou colocar toda a parte, aquela parte inicial que eu não gosto de ficar digitando, e a gente vai ver que quando a gente digitar a informação aqui, ó, tá? Ela vai mandar essa informação, tá? No momento que eu executar, tá bom? Isso vai para um formulário. E aí esse input aqui, no caso, esse sem input da coisa que eu vou simplesmente mostrar para vocês que dá para você inclusive saber qual é o tipo de informação que a gente vai mandar aqui para esse e-mail. Então vou fazer aqui uma brincadeira, tá? Olha aqui, ó, nome, por exemplo, Ricardo Marciano, tá vendo? Eu tentei digitar mais do que 10 letras, ó, 7, 8, 9, 10, incluindo o espaço, eu não consegui, tá? Eu vou digitar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? Pronto. Então, mas aí ainda não criei um botão aqui para poder enviar essas informações. Então a nossa ideia aqui foi mostrar como é que funcionou tudo isso. Tá aqui o nome, a senha e os tipos de informações dessas caixas aqui, tá? Então até aí tudo bem, né? Então a gente só entendeu o conceito já de formulário, né? Os métodos, no caso post, o action, ou seja, para onde é que essa URL vai enviar isso aqui, que é a URL que vai ser executada. Aqui o tamanho, né, tanto de um como o outro, do que você pode, do que a caixa vai receber. Você observa o seguinte, sempre que o tamanho da caixa é maior, né, a caixa de entrada, para ficar mais confortável visualmente. Bom, então eu falei que faltou o que aqui? Faltou um botão, né, para você poder enviar. Quando eu clico aqui, ó, eu não tenho esse botão. Então vamos fazer, né? Aqui no caso eu vou usar o send, tá? Ou seja, só para poder submeter essas informações, tá bom? Então eu vou chegar aqui, ó, eu vou usar um input, um input. Olha, ele já criou o input, ele já cria automaticamente aqui vai ser do tipo submeter, né? Então é um submit,
daí aonde o valor vai ser o send de enviar. Vou fechar aqui com, então tá aí, ó. Olha o que aconteceu aqui primeiro. Vamos ver aqui, ó, por que ficou assim, né? Input type, tá vendo, ó? Olha o que aconteceu aqui. Ah, Ricardo, o send ficou dentro. Por quê? Porque faltou um igual aqui, ó. Pronto, já resolveu o problema. Então aqui, ó, tá vendo? Aí eu posso até dizer, ó, se eu quero como button, né? Isso aqui, ó, como button, por exemplo. Vocês vão ver aqui, ó, que em type eu coloquei como S submit, ó. Tá vendo? É um botão, na verdade, né? Então no momento que eu clicar aqui e pedir para executar, olha, o botãozinho tá aqui, ó. Ricardo Marciano, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu clicar no send, olha lá. Aqui, ó, tá vendo, ó, só pra gente ver que o name, que é aquela variável, ela recebeu esses valores aqui, ó, o meu nome e a minha senha, ó, tá? Enviado do e-mail para o Windows 10. Então aqui eu vou pegar assunto formulário HTML, e aí vou clicar em enviar. Pronto. Bom, vamos lá, tá aqui, ó, teste, né? Vamos ver aqui contas. Dessa forma, pronto, eu provavelmente vou receber essa mensagem, né? Mandei para RMS. O meu aqui é o R22, tá? Não tem problema não. Então vamos ver aqui se lá no meu e-mail eu vou pegar aqui o Gmail. Então assim, eu vou acessar aqui o meu Gmail, tá? RMS, para esse e-mail aqui que a gente pediu que ele enviasse. Ó, Ricardo Marciano, formulário HTML, tá vendo, ó? Então funcionou. Tá aqui, ó, name, variável, né, que recebeu esse conteúdo aqui, tá? Então perfeito. Vou colocar aqui, ó, João da Silva. Não dá, né? Tá vendo? Só João, tá? Vou colocar aqui Maria. A senha eu vou digitar Maria também, ó, e vou enviar. Beleza, assunto envio de senha, envio de dados pelo formulário. Observem que ele já me dá essa informação aqui, ó. É só pra gente entender que essas transações, tá? Elas, dependendo de como você trata, ó, isso pode ficar exposto sim, ó. Tá? Então eu vou enviar aqui, vamos ver lá no meu e-mail. Aqui, vou esperar que se chegue aqui pra gente. Bom, chegando vai aparecer aqui, e aí a gente vai ter uma noção novamente de como é que essa informação vem, tá? A informação chega. Bom, então chegou aqui a informação, ó. Enviado Ricardo Marciano, envia dados pelo form. Vou clicar e olha lá, nome Maria, password igual a Maria, tá? Então é isso aí, bem tranquilo essa história dos formulários. Claro que agora eu vou começar a mostrar outras características, outros recursos do formulário, como os tipos de campos, né? Enfim, coisas. O mais importante é isso aqui, é você entender esse contexto aqui. O resto é groselha, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, tá? Vamos trabalhar aqui só para poder resumir o que a gente de alguma forma começamos a fazer. Então agora o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou apagar isso daqui, tá? Eu tenho aqui o form, tá bom? E vou digitar aqui nome
Aí novamente aquele processo input, tá? Vai ser do tipo type, vai ser igual a um text, tá? Opa, o teclado aqui tá uma coisa, hein? Aí deixa eu só aproveitar que esse tecladozinho aqui tá uma beleza. Pronto. Então input type vai ser text, tá? Beleza. Esse text aqui vai ter lá uma variável name igual a colocar nome. Então não esquecer de colocar sempre entre aspas, né? E vou colocar aqui agora uma coisa nova que vocês podem ver por aí, uma ID, tá? E aí eu vou colocar aqui, eu vou explicar text nome. Bom, eu vou fechar isso aqui. Bom, então vamos tentar entender o que é aquela ID ali, tá? A ID, ela vai ser utilizada, por exemplo, quando eu quero estilizar um elemento utilizando as regras do CSS. Então isso aí vai ser importante para mim, tá? Então assim, lembrando que a gente tem um atributo name, é fundamental quando desejamos submeter os dados para um servidor, por isso que essa variável tá ali, tá? E esse segundo atributo aqui, o ID, que eu coloquei agora aqui para vocês, ele é utilizado para quê? Para poder estilizar um elemento. Então quando eu for futuramente mexer até com CSS, isso vai ficar mais fácil, tá? Observem que tem um erro aqui, ó, em algum local, tá vendo, ó? Porque ele de alguma forma, tá vendo aqui, ó, ele apareceu isso aqui, pessoal. Lembre-se sempre, tá? O que está aqui ó, não pode aparecer como se eu tivesse um código, digitando um código. Provavelmente alguma coisa que faltou. Já vi que o que faltou, tá? Então assim, tem que ficar muito ligado nisso, que às vezes está digitando aqui o código e não está observando aqui. Então provavelmente alguma coisa aconteceu. Aí a gente vai começar sempre a analisar. O input está legal, beleza, coloquei o nome, tá? O form está certinho, coloquei o nome, input legal, tipo text, tá? Name igual, coloquei aqui a nome, ID, ótimo, ID igual a txt nome, tá? Beleza, então fechei aqui. Vamos ver aqui, então por que ele não entendeu esse cara aqui, tá? E esses errinhos são bem interessantes, né? Porque você geralmente é porque você esqueceu, fechou alguma coisa a mais. Olha aqui no caso, observe o seguinte, ó, apesar do input estar bonitinho aqui, ó, você tem que, eu não posso, eu fechei aqui um sinal de menor e outro aqui, então você vem aqui e tirou, pronto, resolveu o problema, tá? Tem que só ficar atento a essas coisas na hora da própria digitação. Então agora eu vou colocar aqui, ó, sobrenome, também vai ser do tipo input type, né? E provavelmente vai ser text também, né? Nome de pessoa, né? Text. E aí o que eu vou fazer aqui? Vou novamente aquele mesmo processo, tá? Name da variável vai ser igual a sobrenome e ID igual a txt sobrenome. No futuro, quando a gente começar a mexer com CSS e outras coisinhas mais aqui, vocês vão entender melhor a ideia da ID. Então tá aqui, ó, bonitinho, né? Nome, sobrenome, perfeito. Então aqui foi para poder mostrar o seguinte, tá? O form, o único elemento novo aqui é ID, tá? Então tá aqui bonitinho. Aí agora o que eu vou fazer aqui, ó? Eu poderia
usar um outro elemento. Vamos colocar tudo misturado aqui, tá, pessoal? Para a gente ficar toda hora apagando aí. Eu vou usar o checkbox, tá? Então, assim, quando a gente associa o checkbox a um elemento input, esse tipo cria uma série de opções selecionáveis, tá? Então, assim, com isso a gente vai poder escolher, ter várias opções, né, para o usuário poder escolher, tá? Então, assim, aí no caso você é passivo de mais de uma opção. Então, como é que eu coloco aqui esse cara? Simples, ó, vou usar o input, tá? Só que agora o type, tá? O type aqui, ó, eu vou usar, aqui ainda tem um erro, pessoal, ó, type igual, né? Tá vendo, ó? O type aqui vai ser igual. Quando você coloca igual, ele vai dizer o seguinte: o que você quer, ó? Você quer color, você quer data, você quer uma série de... Nesse caso aqui eu quero checkbox. Ah lá, olha o que ele criou aqui para mim, tá? Então ele criou aquele elemento ali, checkbox. E aí eu tenho que seguir o mesmo esquema de cima, ó. Variável name vai ser igual a... Vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, um filme, né? Acho que pode ser um filme, não pode? Vou colocar um filme, então. Vou colocar aqui, gênero filme, por exemplo, né? Só que é o seguinte, aqui eu tenho mais uma opção aqui, mais um atributo, que é o value, tá? Esse valor vai ser 1. Então aqui eu vou colocar como comédia, tá? É isso aí, coloquei o valor 1 e coloquei como comédia. Então dessa forma aqui, só tem que fechar aqui, ó, tá bom? Deixar a comédia só como um mero label, tá vendo? Então tá aqui, ó, comédia tá aqui direitinho. Aí eu poderia fazer a mesma coisa para os outros, né? Eu vou copiar aqui só para não digitar de novo, tá? Comédia, aqui vai ser, sei lá, drama, tá? Então, assim, claro, você pode colocar aqui um P para poder, tá? Só poder mostrar como é que funciona isso aqui, ó, tá? Como é que funciona? É claro que aqui tem que ser o 2, tá, pessoal? Ó. Então, porque senão depois eu não vou. Então tá aqui, ó, que nós fizemos a entrada do tipo checkbox. Eu tenho uma variável lá chamada gênero filme, tá? Essa variável pode ser para todos eles, só que os valores são diferentes. Então para o valor 1 vai ser comédia, para o valor 2 vai ser drama. Então dessa forma eu já mexi aqui com um novo elemento, né, que foi o checkbox, aquele elemento que vai te permitir selecionar, ó, mais de uma opção ao mesmo tempo. Então você tem ali o input type e você tem o input type igual a checkbox, tá? Então dessa forma fica bem tranquilo. Aí tem o outro que é o password, que nós já vimos, né? Então nós já vimos, eu vou de certa forma nem preciso mais falar sobre ele. Bom, existe um que apareceu aqui, que foi o que eu acho interessante, tá? Foi o tipo data, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui data de nascimento. Então aí o que eu faço aqui, pessoal? A mesma coisa, ó. Só que eu coloquei antes, aquele eu coloquei depois, né? Vou colocar aqui um input, tá? Aí esse input aqui, ele vai ser igual, ó, no momento que eu colocar aqui, eu posso digitar, ó, tá vendo? Tem o objeto aqui, ó, tem data, mas eu vou digitar date, tá? Só pra gente, tá bom? Então date, e aí colocar aqui, ó, name igual a nascimento, a variável nascimento, e vou fechar esse cara. Então tá aqui, ó, data de nascimento. Se eu coloquei o date aqui, ó, vou colocar o A, ó, ABC data agora, para vocês verem uma coisa aqui, ó. Eu vou executar
esse cara aqui, ó, só pra gente ver como é que tá isso. Olha lá, data de nascimento, né? Selecionei data de nascimento, aqui não sei o que. Então eu vou fechar aqui. Bom, mas aí eu executei lá e não apareceu a data, né? Então assim, aí o que acontece aqui, ó? Eu vou mostrar, tá? De forma mais simples isso aqui, bom, para a gente ver o seguinte, que agora nesse momento, como é que isso aqui vai ser importante, aquela história da ID, ó. Olha como é que vai ficar mais fácil. Vou chegar aqui, input, opa, input, tá? Esse input aqui, ó, eu já vou jogar uma ID e vou dizer que essa ID é igual a data, né? Aí é o date, ó, tá vendo? Ele já me dá aqui o formato de date, tá? Tá aí, beleza. Preciso observar daqui a pouco, quando eu começar a dizer agora de fato, ó, que o type é do tipo date. Olha lá, aqui, ó. Eu tenho que, tá vendo? Como eu abri aqui, pessoal, ó, vou tirar isso daqui. Ele já me dá o formato correto, ó. Tá vendo que é aquele desenhozinho que a gente vê direto por aí, né? Então tá aqui. Então tá vendo que um funcionou e o de cima, ó, porque aqui no caso, ó, eu não especifiquei o type, eu só coloquei aqui uma entrada, tá? E não disse qual é o tipo de entrada. Então assim, tem que ficar cuidado, porque assim, observem que em todos eles, ó, input type text, input type text, input type checkbox, data também segue esse input type, né? Então se eu não coloco isso aqui, não é o fato de eu ter feito assim que não funcionou, é porque eu simplesmente não disse o seguinte, qual é o tipo de dados que eu quero para essa variável aqui. Aqui embaixo eu já fiz isso, ó, tá? Então eu vou executar aqui só para a gente ver, o Chrome. Ó, tá aqui, ó, data, você vai clicar, ele vai mostrar aqueles calendáriozinhos, né? Você pode navegar, tudo direitinho, tá? Vou fechar aqui. Então o problema aqui, ó, eu vou apagar isso aqui que eu fiz, tá? Ó, tá vendo o problema aqui? Tá? Seria esse aqui, ó, type, né? Aí igual a quem? A date, né? Olha lá que agora sim, ó, ele já vou apagar inclusive esse aqui, pronto, vamos apagar esse aqui, tá? Então no meu caso aqui, ó, input, tá? Esse input aqui, ó, eu coloquei essa variável, tá? Input, é só você seguir toda vez, ó, só seguir isso aqui, ó. Vamos apagar aqui, ó, input, tá? E qual é o input que eu vou colocar aqui? Vou apagar, é o type, tipo date. Então assim, observem que a sintaxe sempre vai ser assim, pessoal, input, ou seja, o label, a entrada e o tipo, o label, a entrada e o tipo, label, entrada e o tipo, label, entrada e o tipo, tá? Com as devidas variáveis. Então dessa forma a gente já consegue manipular inclusive esses campos aí do tipo data, tá? Um outro tipo de entrada de dados também de campo é input type, input type igual a color. Aqui, ó, tem color também, tá vendo, ó? Ali que ele fez, ele já colocou por padrão preto, né? Eu vou continuar aqui, ó, mesmo esquema, name igual a cor, né? E aqui eu posso dizer que o valor, ó, vai ser igual. Aí eu vou colocar aqui um código, ó, hashtag, sei lá, AABBCC. Olha lá, ele já mudou, tá vendo? Então aqui provavelmente foi essa cor aqui,
Então, se eu mudasse, sei lá, tentar aqui, ó, FF, então DD, mudou aí só o código mesmo, né? Então, tá vendo? Então aqui você consegue, aí depois você vem aqui que é mais fácil, né? Ó, tá vendo? Você vem aqui e já começa a colocar a cor, ele vai gerando aqui o código correspondente, ó, tá? Então você também, o tipo de dados você já pode utilizar, pensar aqui nessa questão das cores também, tá? Então assim, a maneira de a gente aplicar isso, deixa eu só fechar isso aqui para verificar direitinho, ó, tá? Então, o que daqui em diante você pode caminhar sozinho? Quando você fizer isso aqui, input, type, igual, você tem um e-mail aqui, uma infinidade, tá vendo? Uma infinidade, para telefone, para texto, para URL, para semana, ó, tá vendo? Então, aí é testado da mesma forma, a sintaxe aqui vai ser sempre a mesma. Bom, então com isso eu finalizo aqui essa história dos formulários, tá? Mas assim, a gente vai montar um projeto e aí a gente vai usar formulários também. Aí eu posso até acrescentar outros links, por exemplo, como colocar um link ali, um arquivo para anexar essas coisas todas. Então foi para poder mostrar aqui como é que funciona essa história desses formulários, tá bom? Então um abraço, até a próxima.